irmãs, tudo bem? Meu nome é Rosivane, mas podem me chamar de Rose. Eu sou esposa do pastor Joel. A nossa congregação é a Congregação Batista Betel no Mauro Bento e nossa congregação é filha da Primeira Igreja Batista de Jataí. E a mensagem de hoje está baseada no livro de Marcos, capítulo 10, e vamos ler o versículo 13 e 14, que diz assim: Então, lhes traziam algumas crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a minhas crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Estamos vivendo dias muito difíceis, que se pensasse em uma mensagem de encorajamento e consolo, cairia muito bem em nossos corações. Mas exatamente por ser dias difíceis que vamos pensar hoje nesse assunto que são os nossos filhos. Nós somos mães, esposa de pastores, líderes, formadoras de opinião. E por causa disso tudo, nós podemos influenciar outros pais no cuidado com os seus filhos. E nós, é claro, para dar exemplo também, temos cuidado com os nossos filhos e com os nossos netos. Por isso, pegamos como base o texto de Marcos, que diz que algumas pessoas levavam as crianças até Jesus. O texto não diz quem levava. Pode ser o pai, a mãe, a avó, a tia, um vizinho, um amigo. O fato é que elas eram levadas a Jesus para que Jesus as abençoasse. Para algumas mães hoje, tá mais difícil, né, do que antes. Ou seja, tem mais pessoas em casa, as mães estão tendo que ensinar as tarefas para os seus filhos, ou seja, elas estão tendo que ser professoras de tempo integral. Algumas estão trabalhando fora e em casa, outras trabalhando remotamente em casa, ou seja, tem mais atividades. Mas não podemos terceirizar o cuidado dos nossos filhos. A vida espiritual dos nossos filhos depende de nós. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eles não vão ler a Bíblia sozinhos, eles não vão orar sozinhos ou aprender a orar sozinhos, eles vão depender de nós e precisam saber da vida espiritual deles, do que eles são, de que são pecadores e de que precisam receber Jesus em seus corações. Hoje, assistindo a TV, passou rapidamente, a repórter falou rapidamente de uma menina de 6 anos que estava aprendendo ou que estava dançando exatamente igual a artista da internet. A roupinha da menina era vermelha, igual a da artista, e todos os passos da artista ela fazia igual. E quando eu olhei, eu falei, meu Deus, 6 anos. E pensei, essa criança não estava aprendendo sozinha. Ela não colocou lá o videozinho e ficou dançando sozinha igual. Algum adulto parou, colocou o vídeo, ensinou, vestiu aquela menina igual, filmou ela, gastou um tempo, investiu um tempo ali em ensinar aquela criança a fazer exatamente como a artista. Como nós estamos investindo tempo com os nossos filhos para ensinar a eles a palavra de Deus, para ensinar eles a orar, para ensinar eles a fazer uma pregação, ensinar eles a saber mais de Deus, mais da Bíblia, mais de Jesus. Eu quero contar para vocês o meu testemunho com o meu filho mais novo. Certa época eu estava ensinando algumas pessoas a falar de Jesus para outras pessoas, a ter um plano de salvação para outras pessoas. Então eu ensinava a um outro crente a falar de Jesus para quem não acreditava ainda em Jesus.
E dentre esses treinamentos, o meu filho, que na época tinha entre 7 e 8 anos, ele pediu para que eu fizesse o plano de salvação com ele, ali junto com as pessoas, e eu pudesse ensinar para ele. Eu contei todo o plano de salvação para ele e, claro, como eu faria com outra pessoa, eu também perguntei ao meu filho se ele queria receber Jesus no coraçãozinho dele. E ele falou: mãe, eu quero. Querido, foi uma surpresa e uma alegria muito grande para mim em poder levar para o meu filho o plano e ver ele recebendo Jesus no coração dele. Ele entendeu que ele era um pecador e que ele precisava de Jesus. O que o seu filho sabe sobre Deus? O que você tem ensinado para ele? Ele é filho de crente, mas ele precisa também ser filho de Deus. Você, pai e mãe, precisam ser os primeiros pastores do filho de vocês. Nós precisamos ser os primeiros a falar de Jesus para os nossos filhos e ensiná-los o caminho e fazer também o convite para que eles recebam Jesus. Conheço essa história já tem um tempinho e nunca esqueci e gostaria de contar para vocês. Certa mulher pobre, com uma criança no colo, passou diante de uma caverna e escutou uma voz misteriosa que lá de dentro dizia: entre e apanhe tudo o que desejar, mas não se esqueça o principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, colocou a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo que podia no seu avental. A voz misteriosa falou novamente: você agora só tem 8 minutos. Esgotados os 8 minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança lá ficara e a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero durou para sempre. Essa história, queridos, nos ensina que precisamos não esquecer o principal na nossa vida. Façamos o que fizer, recolhamos todas as coisas, mas não esqueçamos do principal. A Bíblia diz no Salmo 127, versículo 3, que os filhos são herança do Senhor, o fruto do nosso ventre, um galardão, um presente. E toda herança precisa ser bem cuidada, bem tratada, para que ela possa render, para que ela possa dar frutos para a gente, para as próximas gerações. Esquecer o principal hoje é esquecer da educação espiritual dos nossos filhos, dos nossos netos. E nesse devocional de hoje, queridas, eu quero falar para vocês: não esqueçam o principal. Se a igreja não tá fechada, se eles não podem ir à igreja, ensine você, os seus filhos em casa. Fale para eles de Jesus. Fale para eles que eles precisam receber Jesus em seus corações e vá ensinando. A Bíblia diz que Jesus falou que nós precisamos ensinar todas as coisas que ele tem mandado. Quando uma pessoa recebe Jesus, ela não está pronta, ela só deu o primeiro passo. Jesus falou que nós temos que ensinar todas as coisas. Então, queridos, se preocupem com seus filhos nesse período, não só com as tarefas de casa, não só com a alimentação na hora certa, mas se preocupem com a alimentação espiritual, essencial para o crescimento delas. E com certeza vocês serão felizes
com o fruto que essa herança, que esse presente que o Senhor deu para cada um de nós vai render para os nossos dias. Os filhos precisam ser ou precisam nos dar alegria e darão se nós ensinarmos para eles o caminho que eles precisam andar. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de meditarmos sobre esse assunto. Nos ajude, ó Deus, a ensinar os nossos filhos, os nossos netos ou futuros netos a andar, ó Pai, em teus caminhos, que possamos levá-los a Jesus e que eles possam ter um encontro, ó Deus, maravilhoso com o Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigada, Deus, e eu te peço que o Senhor cuide de cada esposa de pastor, de cada pastor, ó Deus, que possamos ser, em primeiro lugar, pastores dos nossos filhos, que é um privilégio. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado e continue conosco. Te oramos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e até a próxima. Tchau.